Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos, pessoal do YouTube, bem-vindos à nossa audiência sempre presente aqui no Instagram. É uma satisfação enorme estar aqui para mais uma live transmitindo conhecimento. E o tema da nossa live é como você vender múltiplos arranjos para os seus clientes. Como vocês acham que é possível vender vários arranjos aí na casa do seu cliente, sendo ele residencial ou sendo ele comercial? Então, vou te dar todos os passos aqui, te falar de segredos aqui que eu vivo durante a minha jornada aí de 18 anos trabalhando com isso, como decoradora e também como artista floral. Então é muito importante que você pegue o seu caderno e a sua caneta e você faça essas anotações, porque isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Boa tarde para quem está aqui no Instagram. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Pessoal que está no YouTube, também não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no meu canal. E eu quero saber, antes de nós iniciarmos aqui o nosso conteúdo da aula de hoje, quem já entrou para essa turma Sublime Arranjo ou quem é Sublime. Eu quero que vocês coloquem aqui e eu quero também que vocês me digam de onde vocês estão falando. Qual a cidade que vocês estão falando, estado, país, né? Nós temos muita audiência também do exterior. Então escreva aqui nos comentários, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube, de onde vocês falam. E também quem é sublime. Para quem é sublime, é só colocar aqui hashtag sou sublime, que eu gostaria de saber. Joelma está falando do Rio de Janeiro aqui no YouTube. Quem mais, gente? Quem mais? Nossa audiência. João Pessoa, né? O pessoal de João Pessoa, Pernambuco. Quem mais? Pessoal de São Paulo muito presente, ó. Quero mandar um beijo, um abraço carinhoso aí para São Paulo, que toda vez que eu vou, eu sou muito bem recebida, muito bem acolhida. O pessoal tem um carinho enorme, então é muito gratificante. Então, ó, pessoal de São Paulo aí. A Maria já fez a inscrição dela, a Verinha aqui de Fortaleza, tem a Faustina de Salvador. Beijo pro pessoal da Paraíba. Ó. Beijo, gente. Beijo pro pessoal. Quem mais, gente? Pessoal do Niterói, aqui Rio de Janeiro também. Leandro, temos meninos aqui participando também na nossa live, São Paulo. Quem mais é sublime aí? Ceará, Cidade Russas, olha isso, não conhecia, mas agora é muito bom a gente fazer essa troca, porque eu vou vendo, né, lugares que eu nem fazia ideia que existiam, né? Então, tem cidades maiores, cidades pequenas que eu desconhecia. Então, muito legal também. Ó, tem gente que não conseguiu, mas vai ser sublime. Então, o que está faltando, gente, para você se tornar sublime? Então, lembrando aqui que nós estamos com as inscrições do Sublime Arranjo abertas. Então, elas já estão esgotando, porque as vagas são limitadas, justamente para que nós tenhamos tempo, ter uma equipe de suporte que dá toda a assessoria para vocês, todo o atendimento VIP, que é um dos bônus que a gente entrega para quem entrar para essa turma. Você tem o suporte VIP aí para te auxiliar em todos os processos aí da inscrição, também para navegar dentro da plataforma, para você começar a assistir às aulas, porque a partir do momento que você faz a sua inscrição, as aulas já estão gravadas, então você já mergulha no conteúdo, você já tem acesso a tudo e você já começa a assistir todo o conteúdo aí das aulas. Então é muito legal. Tem as alunas que já entraram na segunda-feira, elas já estão assistindo e já montando seus arranjos. Então corra, porque está acabando, gente. Então falta pouquíssimo tempo. Esta aqui é uma excelente oportunidade para você ter o seu negócio aí nas suas mãos, um negócio que você consegue ter um faturamento. Vocês viram aí o depoimento da Bia, ontem que ela participou conosco, o quanto ela está faturando, né, de 15 a 18 mil por mês com os arranjos, com jardins verticais, mas ela deixou aqui bem claro, né, que o que trouxe esse diferencial? Os clientes estão indicando o trabalho dela. E o que faz com que os clientes indiquem e que você consiga vender muito são as técnicas, é o conhecimento. Então, ela realmente reforçou, ela deixou bem claro aqui. E não adianta, né? Eu vejo as alunas, vejo o pessoal da audiência, eles compram flores de qualidade, eles têm os materiais, têm vasos, mas não adianta, eles não têm técnica, não conseguem montar
e montam coisas erradas, desproporcionais, aí você não consegue vender, combinações que não estão certas, principalmente combinação de vaso, flores e folhas. Tem alguns complementos que não combinam com determinadas folhas, com flores. Então, tudo isso está dentro do método Sublime Arranjo, porque é um método completo, onde você aprende a fazer essa harmonização dos seus arranjos, dos seus jardins verticais, jardins suspensos, desde o arranjo pequenininho, gente, para o lavabo. Vocês viram que eu mostrei lives aqui também, como você pode tornar um arranjo pequeno sublime, ser um diferencial. Que aqui a gente aprende a montar todos os tipos de arranjos, porque depois, lá na frente, você vai definir qual o seu público-alvo. O importante é que você aprenda o quê? As técnicas. E aí, se você optar por trabalhar com público classe C, D, você já sabe a técnica. Então, você só vai fazer a escolha aí dos materiais para fazer essa harmonização dos seus arranjos e esse equilíbrio visual. Também você pode optar por trabalhar com o público A e B, que é o público que eu trabalho, e aí você vai ter as técnicas, mas você vai saber como fazer a compra adequada dos materiais, que é um dos módulos também que você ganha e está lá dentro do Sublime Arranjo, que é compras inteligentes. E eu auxilio, né? Tem listas prontas lá. Por que é compras inteligentes? Porque você aprende a fazer a compra da forma certa e com o valor que você tem disponível. Cris, eu tenho R$ 0 para começar o meu negócio, tem lá o que você tem que fazer para começar o seu negócio. Cris, eu tenho R$ 200, tem uma relação de compras lá para você começar com R$ 200. Cris, eu tenho R$ 500 disponíveis para investir no seu negócio. Uma palavrinha-chave, investimento, né? As pessoas acham, eu vou ter gastos, vou ter custos. Quem pensa assim não é empreendedor. O empreendedor, quando ele abre o seu negócio, tudo que ele faz é pensando no futuro, né? No investimento. É plantar a sementinha. Então, quando você investe em você, você investe no seu conhecimento, você está plantando uma sementinha sólida, em solo fértil, com um conhecimento embasado, né? Que dá resultado. E aí você investe em você, investe no seu aprimoramento, você vai escalando degraus, né, gente, para você se tornar um sucesso. E também o empreendedor, ele precisa amar a jornada. Então, por isso que muitas pessoas ficam na metade do caminho, porque elas só querem atingir o sucesso, elas não querem passar pela jornada, né? Então, você precisa amar a jornada. Então, aqui você vai aprender tudo isso. E o Sublime Arranjo, ele te traz todo esse conhecimento para você realmente alavancar o seu negócio com rapidez. Pensa só, gente, se vocês tivessem hoje que começar um negócio e tivessem que buscar lista de fornecedores, vocês não saberiam por onde começar, como é que monta, né? A gente aprendeu durante todo esse aquecimento, durante o evento que foi a maratona, durante essas aulas, como você prepara a base, como você escolhe os materiais, como você faz a montagem de arranjos simples, mas que eles fiquem bonitos, harmônicos, que tenha a combinação perfeita para você vender, como você monta arranjos sublimes, diferenciados, trabalhando com o processo criativo. Então, você vende benefícios e você vende o seu pensar, você vende o seu conhecimento. E tem que estar muito claro isso na cabeça de vocês, quando vocês vão argumentar na hora da venda, que é um dos temas aqui que a gente vai falar e abordar muito na aula de hoje. Então, se você não acredita no seu potencial, é bem pouco provável que você tenha sucesso. Então, você precisa primeiro acreditar, você precisa fazer a base sólida, e aí, quando você adquire conhecimento, os seus medos, as suas dúvidas, a sua insegurança vão desaparecendo. Eu falo isso com propriedade, gente, contando mais um pouquinho da minha história e vendo também o relato de várias alunas aqui que nós temos a nível Brasil e também no exterior. Elas tinham dificuldades e tinham medos, inseguranças. Mas por que vem essa insegurança? Porque elas não sabiam por onde começar. A partir do momento que você vai se capacitando, adquirindo esse conhecimento, colocando em prática, aquele medo vai desaparecendo. É muito legal como isso acontece automaticamente.
eu tinha receio, né? Eu tinha medo de mexer com tecnologia, eu tinha muito medo. Ontem estava falando até com meu esposo e a Rose, que trabalha aqui conosco, a gente estava indo e conversando, né? Ele estava contando o relato dele e eu o meu. Eu tinha pavor, gente, de falar em público. Toda vez que eu pensava que eu tinha que falar, né? E eu me dava assim uma dor de barriga, eu ficava ruim 2 dias, eu ficava o dia inteiro pensando como é que eu ia falar, o que, que eu ia falar para aquelas pessoas. Eu disse, não, gente, isso não é possível, eu tenho que acabar com isso. E aí a gente começa, entrei na faculdade mais tarde, porque eu não tinha condições para fazer faculdade cedo, então fui bem mais tarde, eu aprendi a empreender na prática, foi realmente, Deus esteve à frente de todos os meus passos, porque eu só tinha um ensino médio, né, gente, e consegui abrir o meu negócio, porque Deus realmente tinha um propósito e tem para minha vida, né? Não foi os conhecimentos acadêmicos, depois que fui buscar os conhecimentos acadêmicos, né? Mas só para contextualizar um pouquinho. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu disse, meu Deus, não é possível. E começou uma série de apresentações. E a gente tinha que se apresentar, tinha que ir lá na frente, justamente porque faz parte do nosso processo de crescimento como pessoa, como mulher, né? A nível espiritual também e como pessoal. Aí eu fui indo, né, gente? Eu disse, meu Deus, e aquela dor, e aquela dor. E eu disse assim, não é possível. E eu tive que fazer o quê? Superar. E como é que eu trabalhei isso? Não tinha ninguém para me falar, né? Como é que eu trabalhava essas questões dentro de mim? Eu disse, não, se eu tenho medo, eu tenho que enfrentar isso. Aí que eu vou ter que mesmo ir lá na frente falar. Gente, não foi uma jornada fácil, porque eu vinha de uma cidadezinha do interior de 2.500 habitantes, também nós tínhamos toda a questão, né, de o dialeto. Minha família falava todo o dialeto italiano, então nós tínhamos muitas questões linguísticas, né, que falava errado. Então eu fui trabalhando. Então eu sofri muito bullying, gente. Na época nem era, né? Agora a gente percebe que é bullying. Então assim, vocês não imaginam, isso vai gerando traumas na gente. E eu mesmo assim eu não desisti, eu fui persistindo. E olha aqui onde eu estou agora, né? Falando para muitas pessoas e também palestrando, né? Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu palestro sobre empreendedorismo para outras mulheres. Conquistei várias premiações ao longo da minha trajetória como artista plástica, como empreendedora, como mulher de negócios, como jovem talento empreendedor. Então, foram várias premiações. E como é que você chega, gente? Uma pessoa que vem do interior, eu digo assim, é porque eu não desisti. Muitas vezes o sucesso ele está tão perto de você e aí você desanima. Você deixa com que aquelas influências do mundo, com aquelas pessoas tóxicas que estão ao teu redor, elas te contaminem. E isso está diretamente ligado com o que você pode fazer com isso e como você pode lidar com isso. E quando você aprende que você tem controle sobre você e sobre as suas emoções, aquilo ali fica um grãozinho de areia perto do oceano. E aí você começa a trabalhar as suas questões pessoais, né? E melhorar as suas emoções e todos os seus quesitos para você evoluir. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, porque também isso está ligado à venda. A venda, o que, que é? É comunicação, é como você se posiciona. E por isso que eu quis iniciar essa live de hoje falando sobre todos os obstáculos que a gente enfrenta todo dia a dia. E não são poucos, né? Talvez o seu obstáculo hoje seja estar passando por uma situação financeira difícil, escassez financeira. Talvez o seu obstáculo hoje seja um problema de saúde. Talvez o seu obstáculo hoje seja um problema familiar. Talvez o seu obstáculo hoje seja justamente ter a vergonha de falar em público. Mas você precisa superar essas questões para você se posicionar e você começar a falar do seu trabalho. E aí você também pode estar chegando ao sucesso, você vai chegar, eu não tenho dúvidas, quando você não desiste, você chega. Então foi isso que fez com que a minha jornada de várias outras alunas seja um sucesso, porque realmente a gente não desistiu, por mais difícil que às vezes as coisas pareçam. Porque para você, talvez,
um probleminha simples seja um problemão. Para mim, talvez não seja tanto. Cada um sente a sua dor da sua forma, né? Porque tem coisas que às vezes são tão simples de resolver, mas você transforma isso num problema porque você dá muito foco para aquele problema. Então, você não foca na solução. E o empreendedor, ele faz o quê? Ele oferece uma solução para o seu cliente, tá? Então, como é que você consegue, gente, vender alunos? É começando a trabalhar, vender muitos arranjos, né? Alunos é boa, né, gente? Como é que você faz para vender muitos arranjos aí para os seus clientes? Primeiro, é se comunicando, é falando sobre o seu trabalho e tendo uma postura proativa, tá? Quando você começa um negócio, o seu negócio ele precisa de vendas, porque senão ele não é sustentável. Então não adianta você montar vários arranjos, você não saber fazer os cálculos da forma certa, né? Que lá dentro do Sublime Arranjo eu te ensino como você calcula, você precifica, tem uma planilha bem bonitinha lá prontinha, que você só alimenta com os dados e você sai lá o valor de custo dos seus materiais, tem um markup onde você sabe exatamente o lucro e os descontos que você pode dar para o seu cliente, se for o caso, né, de uma negociação maior. E aí lá tem tudo prontinho. Por isso que é um método completo, né? Então, quem deseja fazer parte aí do Sublime Arranjo, estão abertas as inscrições, você pode mandar uma mensagem aqui para a nossa equipe direto aqui no direct do Instagram, ou aqui no YouTube tem um linkzinho para você fazer a sua inscrição também, tá bom? E aí, falando, gente, dos benefícios, né, e dos negócios que eles precisam vender, né, vender depende muito da vontade pessoal. E essa vontade que eu estava falando no início da live, você tem que estar predisposto a falar sobre o seu trabalho, porque ela vem de uma atitude sua, de uma ação. Você precisa ter ação. Não adianta você entrar para um método, Cris, eu quero ter meu faturamento, mas eu não faço nada a respeito disso. Eu não pratico, eu não falo do meu negócio para as pessoas, né? Eu não comunico, eu não divulgo o meu trabalho. Talvez eu vou em algum lugar. Sextou, né, Neia? Sextou. Quem aí sextou, gente? Vocês estão muito apagadinhos. Eu quero ânimo nessa live, eu quero comentários. Quem tá gostando aqui, levanta a mãozinha. Poxa, senão eu fico aqui falando e vocês não interagem, né? Então, vamos interagir aqui nessa live maravilhosa. E aí você se posiciona a tal ponto no seu cliente que você precisa estar disposto a fazer essa oferta, falar do seu trabalho. E quando você fala do seu trabalho, você tem que falar com entusiasmo, porque o cliente ele vai sentir essa sua vibração, essa sua energia. Você não pode chegar lá no cliente, eu vim aqui, eu trabalho como artista floral. Aí você não olha para o seu cliente, você não olha com entusiasmo, você não tem aquele brilho no olho. O empreendedor, gente, ele tem aquele brilho no olho. Ele fala com orgulho, ele fala com satisfação do trabalho dele, ele fala com uma sinergia, com uma alegria extraordinária. Por quê? É uma alegria que vem dentro do coração. Porque quem empreende com arranjos e flores tem essa alegria. É ou não é? Quem é sublime aí? Vocês não sentem essa alegria dentro do coração quando vocês estão montando o arranjo, que é uma arte floral. Vocês veem a sua obra de arte pronta. Vocês não sentem uma satisfação enorme, gente? Uma alegria imensa. Fala aí para mim. Qual é o sentimento de vocês? O meu sentimento, gente, é o mais lindo possível, porque toda vez que eu vou montar um arranjo, eu penso, como é que eu posso montar esse arranjo da melhor forma possível, independente dos materiais que eu tenho. Eu falei para vocês já da minha história que eu não tinha recursos financeiros, eu me apropriava dos elementos da natureza e daquilo ali eu fazia as minhas criações, porque onde está a sacada, gente, para você montar arranjos para você vender, né? Está justamente na sua criação. Você é uma artista floral, o seu próprio nome já diz, arte. Arte é quando você cria, artista floral, você cria maravilhas, né, com as suas mãos e com a sua criatividade, com o seu conhecimento. Então, não é sobre os materiais que você tem, é sobre o que você
faz com aqueles materiais que você tem? Você viu a Bia falando ontem, também compartilhou conosco. Não adianta ter coisas de qualidade, não adianta ter inúmeras caixas de materiais se você não sabe como montar da forma certa. E ainda tem gente que não me ouve e monta da forma errada. Aí não vende. E aí chega um ponto crucial, né? Qualquer pessoa pode vender. Qualquer pessoa, você não precisa nascer um vendedor nato, porque como eu falei para vocês, você vai trabalhando isso dentro de você. E quando você ama a sua jornada, quando você ama aquilo que você faz, você fala do seu trabalho com entusiasmo. Aí está a grande diferença, né? Eu sei que tem muitas pessoas que entram por necessidade porque realmente precisam daquela renda, mas assim, ó, a gente deve ser 1% que não ama. Duvido que alguém tenha entrado, melhor dizendo, que tenha entrado só por montar, por fazer. A maioria das pessoas que entram aqui é porque amam o trabalho que elas fazem, elas têm satisfação em fazer a montagem dos seus arranjos. E é muito lindo, né, quando a gente demonstra isso e transborda, porque esse amor que você sente no seu coração pelo seu trabalho, você transborda e você transmite isso para o seu cliente. E aí você já gera o que? Uma conexão. É muito importante que você gere conexão, né? E aí, quando você tem esse amor pelo seu trabalho, você gera essa conexão aliada ao conhecimento, às técnicas que você tem e a determinação, gente, de fazer a prospecção ativa é todo dia. Aqui a gente não para um sequer dia de prospectar. Não é porque a gente tem um nível, não é porque a gente tem 16 anos de loja, né? 18 anos trabalhando como decoradora que eu vou parar de fazer prospecção. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade é muito maior, porque a gente tem uma estrutura maior, nós temos custos maiores e o nosso engajamento com o cliente é muito maior. Então a responsabilidade vai aumentando ao passo que o seu negócio também vai aumentando, mas você precisa estar disposto. E aí qualquer pessoa pode se transformar num vendedor. E você tem que ter essa clareza, gente, dentro do teu coração, tá? Tem que ter isso muito claro. Primeiro passo, você precisa conhecer o seu cliente, tá? Para você vender muitos arranjos para ele. O cliente, obrigada, gente, aí pelo carinho, quantas mensagens lindas, ó, para vocês, ó. Ó, para vocês. Quando você conhece o seu cliente, você levanta as informações, que é aquelas informações do briefing que eu falei para vocês. Tem muitas pessoas que erram. Eu vou falar um segredo aqui para vocês, tá? Você vai fazer a prospecção num arquiteto, certo? O que o arquiteto gosta? Será que aquele perfil de arquiteto que você mostrou o seu arranjo, eu vou mostrar lá o meu trabalho, ou uma empresa. Aí você mostra um trabalho totalmente clássico para aquele arquiteto, mas aquele arquiteto ele trabalha com minimalismo e ele gosta de projetos contemporâneos. Qual a chance de você vender? Responde aqui para mim. Qual a chance de você vender se você só trabalha e mostra para ele arranjos conservadores e clássicos e o arquiteto ele tem uma pegada contemporânea e minimalista? Escreve aqui para mim. Você acha que você vai ser assertiva em vender? Escreve aqui para mim. Quero ouvir de vocês. Nenhuma, né? Nenhuma, né, Neia? E aí, por que você faz a prospecção, tá? Mostrando, ao invés, eu vou contar um segredo aqui para vocês também de negócio, de business, de profissão. Nenhuma, né, gente? Você entende que muitas vezes vocês têm as respostas, então diz, Cris, eu não estou vendendo. Mas você não para pensar, as pessoas têm preguiça de pensar. Você não pesquisa sobre aquele arquiteto. Aí eu vou fazer uma parceria com o arquiteto. Sabe o que você tem que fazer? Se você já tem o nome do arquiteto que você vai prospectar, dá uma stalkeada no Instagram dele. Vê que tipo de trabalho que ele tem. Qual é o tipo de estilo que ele trabalha?
Ah, ele é mais, que nem eu falei, ou ele trabalha com coisas rústicas. Aí você vai lá e oferece arranjos românticos. Ele tem uma pegada mais masculina e você oferece arranjos românticos. É dar um tiro no pé. A porta já vai estar fechada para você. Você precisa entender isso, que você precisa levantar informações para fazer a prospecção do seu cliente. Aí você tem um cliente também. Eu falo aqui, refalo, repito, e as pessoas parece que não ouvem. Porque vender é sobre isso, você entender o seu cliente. Não adianta você sair correndo, montar milhares de arranjos, querer vender milhares de arranjos, se você não entende o público que você vai atingir. Outra coisa, você está na sua cidade. A sua cidade, a população que você vai ofertar o seu arranjo, os seus clientes, a maioria são pessoas idosas, a maioria são pessoas jovens, a maioria são casais com família. Você sabia que para cada tipo de público existe um tipo de arranjo? Você sabia disso? Escreve aqui para mim. Você sabia que existe isso? Aí você vai lá, né? Trabalha, tem a cidade, a minha cidade onde eu morava, as pessoas, a maioria eram de idade. Então, elas tinham uma faixa etária mais avançada, certo? Você acha que se você oferece arranjos contemporâneos, arranjos desconstruídos ou muito minimalistas para esse público de faixa etária mais avançada, que são conservadores, você acha que você vai vender? Fala aqui para mim, escreve aqui nos comentários. É a mesma coisa. Não, né, Elaine? Você não vende porque você não entendeu o seu público-alvo. E aí, para você vender muitos arranjos para o seu público, você tem que entender ele. Porque essas pessoas mais conservadoras, elas vão gostar de um vaso mais clássico, talvez elas vão gostar mais de rosas, copos de leite, hortênsias, astromélias, que são essas flores mais clássicas, mais conservadoras. E aí você oferece um arranjo totalmente minimalista contemporâneo, ela vai rir da sua cara. E aí, novamente, a porta vai estar fechada para você. Então, o primeiro passo para você vender muito é verdade, né, Vera? As pessoas não param para pensar, as pessoas têm preguiça de pensar. E quando é um exercício que eu falo aqui para vocês, quando você precisa entender e fazer essa reflexão, obrigada aí, gente. Quando você precisa fazer essa reflexão, né? É só você se voltar para você e olhar qual é o público. Hoje eu vou visitar clínicas estéticas. Que tipo de arranjo, que tipo de portfólio, que tipo de imagens que eu vou levar para as clínicas? As clínicas da minha cidade, elas atendem que público? Você sabe, elas atendem mulheres de uma faixa etária de 25 a 45 anos. Estou chutando, tá? Eu quero que vocês comecem a pensar nessas possibilidades. Eu quero abrir a mente de vocês. Aí você vê a faixa etária das pessoas ali da minha cidade. As pessoas que frequentam aquela clínica estética são pessoas com poder mais aquisitivo ou aquela clínica estética atende pessoas com uma renda um pouquinho inferior? Aí você chega na clínica, você oferece arranjos muito caros e ela atende um público inferior. Como é que você vai vender, criatura? Você precisa entender. Agora, ao contrário, você vai para uma clínica de alto padrão, tá? Que aquela clínica atende um perfil de pessoas da sociedade, da elite, né? Que tem casas luxuosas, e aí você oferece arranjinhos mirradinhos, né? Com valor muito baixo. Qual a chance de você vender? Você não entendeu o seu público. Você simplesmente foi lá e fez uma prospecção, mas você não se preparou para ir. Vou dar um exemplo aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Quando vocês vão para uma entrevista de emprego,
Vocês não se preparam para a entrevista? Vocês colocam uma roupa adequada? Vocês não pesquisam a empresa que vocês vão se entrevistar? É uma empresa, sei lá, vamos pensar aqui, um escritório da advocacia, ou uma empresa que vende uma loja de roupas, não sei. Você se prepara para a entrevista, você se veste adequadamente, você pensa no que você vai falar, você pesquisa sobre a empresa. Por que quando você faz a prospecção de um cliente, você não se prepara também? Você busca informações sobre aquele cliente para você levar. Você pode ter um portfólio diverso do seu trabalho, mas você precisa ir com o material certo para aquele tipo de cliente, para você fazer a apresentação. E aí, com o arquiteto, com o profissional é a mesma coisa, porque quando você entra com o arquiteto, você entra na casa do cliente. E aí acontece que nem eu faço aqui. Você vende vários arranjos no mesmo lugar, na mesma casa ou no mesmo espaço comercial. Porque numa casa você tem possibilidade de vender no hall de entrada, a gente já começa por aí, no lavabo, na sala de jantar, sala de estar, aparadores, copa, cozinha, área gourmet, churrasqueira, banheiros, dormitórios dos filhos, se tiverem, né? Dormitório do casal. E aí você vende essa mescla de arranjos num lugar só. Então, quando você vai com a comunicação certa, com a estratégia certa, você entende que o seu esforço ele é menor? Você só precisa depositar muito esforço quando você fica dando tiro no escuro. Você não tem informações. E os dados, gente, as informações que o cliente passa para você, elas são extremamente importantes para você realmente ter condições de oferecer a melhor estratégia, tá? E de você fazer com que a pessoa se conecte com você. Aí pensa assim, você está lá preparadíssima, vai para uma clínica, né? Atender os seus clientes. Você chega lá, você identifica. Você pode até, sugestões que eu dou, você pode no início até fazer uma análise da clínica, se eles não têm. Mas normalmente a maioria hoje tem Instagram, né, gente? Todo mundo está no Instagram, está no Facebook, está no Google, e você já vê mais ou menos o perfil da clínica. Vai ter lá na clínica as fotos do hall de entrada e você vai mais ou menos identificar se essa clínica é luxuosa. Todo mundo aqui tem bom gosto, né, gente? Você vai saber se a clínica é simples ou se ela é mais luxuosa. E aí você olha pelas fotos do Instagram, você vê pelo tipo de postagens, você vê o que o pessoal comenta, e aí você se prepara. Você pode montar um mix de arranjos, você pode pegar uma seleção de arranjos, e aí você vai lá e oferece o trabalho de acordo com aquele perfil, com aquele público. O arquiteto, mesma coisa, para você poder ter uma entrada importante com o arquiteto. Pegue o nome dele, você pode fazer pesquisas, todos os arquitetos têm Instagram, todos eles têm um portfólio no Instagram do trabalho deles, é assim que a gente faz a abordagem, e a gente identifica, não, esse arquiteto ele trabalha mais com uma decoração mais aconchegante, cores suaves, cores delicadas, e aí você vai lá e oferece um arranjo mega colorido. Você não vai se conectar com um profissional, porque aquele arquiteto ele gosta daqueles tons pastéis, daquela paleta mais suave, e aí você não vai conseguir ter o quê? Uma brecha de abertura. Agora que você estuda aquele arquiteto, você vê que ele gosta de uma paleta aconchegante, arranjos suaves, claros. Aí você faz um baita de um arranjo desidratado. Se é que ele gosta trabalha com madeiras suaves, né? Gosta de aconchego, você vai ver lá na página dele. Você vai lá e oferece 2 arranjos. Ele vai olhar e vai dizer assim: eu quero. Você vai ser artista floral que você vai montar todos os arranjos para casa dos meus clientes. Porque você gerou que uma conexão. Você está entendendo a diferença? Você tem que gerar, e é justamente quando você gera a conexão, você gera raporte, que é uma técnica que consiste em você criar uma relação de empatia.
O rapport é isso, você cria uma relação de empatia com o seu cliente. Então, você entende a necessidade dele e você cria essa conexão, entendendo e oferecendo tudo o que você precisa para aquele perfil daquele cliente. Aí você vai pegar um outro arquiteto, ele trabalha com decorações mais masculinas. Aí você não vai lá oferecer arranjos coloridos e de rosas, né, gente? Pelo amor de Deus. E é tudo isso que eu ensino dentro do método Sublime Arranjo. A como você montar os arranjos também para cada estilo decorativo. Tá lá dentro do método. Você entende a diferença para você vender muitos arranjos? Porque talvez aquele cliente ele vire as costas para você, porque realmente ele não se conectou com você. Você não entendeu a necessidade que ele tinha. Seja ele decorador, seja ele designer, seja ele cliente final, seja ele dono de uma empresa. Então é muito importante. Se você deseja saber como fazer isso, aprender essas técnicas de venda, nós temos um módulo dentro do Sublime Arranjo chamado Vendas Turbo 3.0, onde você realmente aprende como você se diferenciar, se destacar, como você fazer a abordagem, definir o seu público-alvo. Tudo isso está dentro do método. E para você fazer a sua inscrição, basta clicar aqui no Instagram, no link que está aqui na bio do meu Instagram e aqui no YouTube também tem um linkzinho abaixo onde você pode fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga. Entender o seu cliente, entender as necessidades dele e começar a faturar muito. Então é muito importante, Senhor, que vocês aprendam isso. Gente, muito obrigada aí pelo carinho de vocês, tá? Obrigadão aí, ó. Tô vendo aqui as mensagens. Quando você cria, gente, esse raporte também para o seu cliente, que é essa empatia, você cria a conexão, você quebra o gelo. E quebrar o gelo é justamente ter essa entrada, essa abertura para o seu cliente. É incrível, não é mesmo? É muito legal quando isso acontece. E eu tenho certeza que aquele profissional que ele se conectou com você, tá? Ele vai te chamar sempre, sempre, porque daí também ele vai criando confiança, porque você vai fazer entregas de valor. Olha as alunas aí falando, eu faço curso, é top. É isso aí, né, gente? Porque é isso. A venda vai muito mais além do que você apenas ter um produto. Se você não gera essa empatia, você não gera essa conexão com o seu cliente, dificilmente ele vai ficar atraído, porque tem muitas ofertas por aí de coisas mais ou menos, de coisas meia-bocas, de algumas coisas mais elaboradas. E como é que você realmente chega para se destacar? Você precisa ter esse diferencial. Então, vamos lá trabalhar esse raporte, essa técnica, né, que consiste em você girar essa relação de empatia com o seu cliente, tendo entendimento para você vender mais. Outro ponto importante, vocês estão anotando tudo isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Anotem tudo isso que vocês não vão ouvir isso aqui em lugar nenhum. Gente, quando vocês vendem, para vocês venderem muito, vocês precisam focar no quê? No atendimento do seu cliente. O seu cliente, ele precisa se sentir especial. Você não tem que focar na venda. Muitas vezes a gente fica tão desesperado, e eu entendo isso, porque eu falo isso com propriedade, porque eu já passei por isso. Quando a gente está na M, está lá no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, a gente quer vender a qualquer custo e a gente quer vender desesperadamente, porque a gente precisa de dinheiro, né? Muitas vezes para o sustento do dia, para comprar o alimento para os filhos, e é um desespero enorme. E eu entendo vocês, porque eu já passei por isso. Eu já cheguei no fundo do poço, eu não sabia mais para onde ir, porque não sei se existe algo além do fundo do poço, né? Porque depois que você chega lá, a única saída é só subir, né? Porque para baixo não tem mais para onde você ir. Só quem esteve sabe, né? Como é que é estar lá, ficar lá e tentar sair, né, gente? Só quem passa sabe. E aí, quando você não demonstra esse desespero para o cliente, você foca no quê? No atendimento, naquele atendimento diferencial, tá?
Porque o cliente ele precisa sentir essa segurança, ele precisa sentir a leveza, ele precisa saber que você não está empurrando o produto para ele, né? Tem vendedores que são chatos pra caramba. Eles ficam empurrando, gente, o produto goela abaixo para o cliente. E aí o cliente fica de saco cheio e manda a pessoa M, né? Diz assim, gente, eu vou comprar em outro lugar, porque essa pessoa é apurrinhação pura na minha vida. Eu não aguento essa imposição. É muito ruim quando você impõe. É diferente quando você age com amor, você age com atendimento e você realmente está preocupado em oferecer o melhor para o seu cliente, em oferecer os benefícios que o seu produto tem para aquele cliente, né? E aí você novamente se conecta, você está focando no atendimento, tá? E a venda, gente, quando você foca no atendimento, você entende o seu cliente, você vai oferecer a melhor solução, a venda ela se torna uma consequência. Você vende por osmose depois, porque depois que ele se conectou contigo, que ele gostou de você, você compra até mais do que o cliente. Eu tenho representantes aqui que vendem para mim, gente. Eu compro deles pelo entusiasmo que eles têm. Eu sinto prazer em comprar. Então a gente acaba comprando mais. Então eu falo isso também como cliente. Agora, aqueles que realmente ficam empurrando, têm imposição, ficam dizendo, não, isso aqui é maravilhoso, eu não gostei. E ele fica insistindo, não, porque isso aqui é legal, isso aqui vai ficar bom na tua casa. E você fica dizendo para ele, mas eu não gostei dessa peça, não faz o meu estilo. Nunca façam isso. E aí eu acabo virando as costas e saio, porque realmente fica chato, né? A gente não gosta que empurrem as coisas goela abaixo na gente. Outro ponto fundamental, tá? É você levantar o problema do cliente para você conseguir vender muitos arranjos para ele. Então, ele tem lá, ele fideliza, com certeza, você vai fidelizar, né? E o cliente não tenha dúvidas disso. Ele vai na loja, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Você vai na loja, gente, comprar um tênis. Você compra um tênis para quê? É para você ter conforto no pé. Talvez o tênis que você vai comprar seja um tênis de passeio. Talvez você precise de um tênis para fazer uma maratona. Você é atleta, você corre. Talvez você precise de um tênis para fazer treinos de academia. Talvez você precise de um tênis para fazer crossfit. Então, talvez você precise de um tênis para fazer trilha. Cada um desses tênis, eles são modalidades diferentes. Cada um deles oferece uma solução. O tênis de trilha, que faz escalada, não é o mesmo tênis liso que você faz crossfit. O tênis do crossfit, ele tem uma base reta, plana, que também não é o mesmo que você corre. O tênis de corrida, ele precisa ter amortecimento para absorver o impacto da corrida. Você entende que cada tênis ele tem a sua funcionalidade, ele tem o seu benefício? O arranjo é a mesma coisa. Cada um deles vai ter um benefício dependendo do tipo do lugar onde você vai colocar ele. O jardim floral também vai ter um benefício. Porque o cliente está com problema, o cliente do tênis, ele vai lá comprar. Eu preciso comprar um tênis para caminhada porque está me doendo a coluna, eu estou com dor nas costas. O tênis que eu tenho hoje está me doendo. Não é isso que a maioria das pessoas falam? Aí eu preciso do outro tênis para absorver o impacto. E assim vai, ele está com problema. E o cliente, ele está na casa dele com problema. Minha casa está sem vida, está sem cor, não tem alegria. E aí, para cada problema que o cliente tem, você vai lá e oferece um benefício para ele. É incrível isso, né, gente? Isso é amar a jornada. Isso é amar vender. Isso é ter o seu negócio nas mãos. Isso é amar servir as pessoas. Porque nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ajudar. A vida não teria sentido se a gente estivesse aqui só para acordar, comer e dormir, que é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas reclamam, acordam, tomam seu café, não se preocupam, são egocentristas,
não se preocupam com o próximo. Quando você começa como empreendedora, diz assim, eu vou investir no meu conhecimento para ajudar outras pessoas. E quando a gente fala em ajudar, quanto mais você ajuda, mais bênçãos vêm sobre você. Porque você ajuda muita gente e as bênçãos voltam para você. Mais abençoado é aquele que recebe a bênção do que aquele que dá. É incrível, né, gente, quando você começa a ter essa mentalidade enquanto negócio, enquanto empreendedor. E as suas vendas vão duplicando, triplicando, quadriplicando. E quando você vê, você está com um negócio enorme nas suas mãos. Porque você entendeu e virou a chave. Você não ficou ali paralisado, como a maioria das pessoas ficam, só sobrevivendo. Tem pessoas, gente, que estão aqui nesse mundo só sobrevivendo. Elas só fazem isso que eu falei. Elas acordam o dia todo. A vida delas é acordar, limpar a casa, não que não seja um demérito, né, gente? Porque vamos combinar que uma dona de casa, meu Deus do céu, olha, tem que erguer as mãos para o céu, porque trabalha pra caramba, né? Quem tem a jornada de mãe, de dona de casa, você limpa agora, depois tem que limpar de novo. Meu Deus. Mas tem gente que não faz nada por si e nada pelas outras pessoas. E nós estamos aqui para servir, para ajudar as outras pessoas. E é muito lindo quando você pensa nessa roda, né? Que não é, eu sempre falo, não é sobre mim, sobre você, é sobre nós, sobre o que nós podemos fazer para ajudar outras pessoas, né? Legal, né, gente? E aí você vai se conectando com as pessoas, você vai vendendo muitos arranjos, múltiplos arranjos aí, porque você entende, você se conecta, você gera reporte, que é empatia, e as pessoas vão ganhando confiança e entendendo que realmente você é a melhor profissional para atender aquela demanda que ela tem, aquela dor que ela tem. É muito legal, né, gente? Então, estão aí oficialmente abertas as inscrições ainda por pouco tempo. Obrigada, gente. Quem gostou dessa live aqui, ó? Vocês estão tão quietinhas hoje, tão quietinhas. Quem gostou dessa live aí, gente? Quem gostou, fala aqui para mim. Estão abertas, então, ainda por pouco tempo as inscrições do Sublime Arranjo, tá? Coloca, para quem deseja se inscrever, tem um link aqui na bio do meu Instagram, onde tem a minha foto, tem um linkzinho onde você pode entrar e fazer a sua inscrição, tá, gente? Aqui no YouTube também a minha equipe deixou abaixo deste vídeo o link, então você entra e faz a sua inscrição. Lembrando que as vagas estão esgotando, estão terminando, tá? Por quê? Porque nós temos um número limitado, então você ganha como bônus para quem vai entrar nessa turma o curso de jardins verticais, que a gente teve um aulão aqui, né, sobre jardins, mostrei materiais. Você ganha o acesso VIP da nossa anja da guarda, que vai te auxiliar em todos os processos da plataforma, da metodologia, as dúvidas que você tiver. Você terá contato direto com ela. Dentro também de como bônus você ganhar a relação dos fornecedores desses materiais que eu sempre mostro aqui para vocês. Você ganha também o acesso à nossa tão desejada comunidade secreta. Dentro do Sublime, gente, também tem as apostilas ilustrativas, né, maravilhosas, que você pode imprimir e ver todos os arranjos, todos os materiais. Tem gente que gosta, né, gente, de folhear, então embaixo de cada módulo, além das videoaulas, você tem a apostila que você imprime, ela é sua, tá, gente? É sua e você tem ela para sempre. Então, com toda a metodologia, você tem o módulo de como aprender a refazer os seus arranjos, restaurar. Você tem o módulo de processo criativo, como fazer as combinações de cores da forma certa, como fazer as decorações também, como escolher o melhor vaso. Você também aprende a como vender, então tem o módulo de vendas Turbo 3.0, tem o módulo de compras inteligentes,
E aí tem como montar os seus arranjos, o módulo de arranjos sublimes, os arranjos pequenos, enfim, é um método completo. E também tem como você despachar online os seus arranjos, você aprende a despachar. Tem também o módulo de desidratados, que você aprende que está super em alta. Então, você tem lá dentro do método Sublime Arranjo. Enfim, é completíssimo. E, por fim, você aprende a abrir o seu negócio, a empreender, a ter o seu negócio nas suas mãos, começando aí da sua casa, que é abrir o seu CNPJ. Então, não perca essa oportunidade. Para quem tem interesse, pode mandar mensagens aqui no Instagram, Cris, eu quero ser sublime, aqui no direct, ou já pode, sim, tem apostila, gente, para quem entra no método, tem apostila lá que vocês podem imprimir, e ela é de vocês, tá, gente? Só para quem é aluna. Tem lá o círculo cromático, onde vocês aprendem a fazer as combinações de cores, tem a aula explicando como você faz, enfim, é completíssimo, tá, gente? Então é só entrar no link que está na bio do meu Instagram e também no link que está aqui no YouTube. Tá bom, gente? Segunda-feira, então, nós nos despedimos desses eventos maravilhosos. Nós temos aí a nossa última live, que será transmitida às 19 horas aqui no Instagram e também aqui no YouTube. Tá, gente? Então, corre lá, garanta a sua vaga, faça a sua inscrição e não perca essa oportunidade de você alavancar e já se preparar aí para o final do ano. Beijo grande, gente, até segunda-feira. E aqui no Instagram eu continuo, né, gente? Todos os dias aí postando conteúdo. Beijo, pessoal do YouTube. Acesse o link e faça a sua inscrição. Pessoal do Instagram também. Beijo. Quem fez aí, parabéns. Vem conosco e faça parte aí da família Sublime Arranjo. Beijo, gente. Até mais. Beijo, beijo.